Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui a habitual revisão aos principais índices mundiais, começando por aquele que toda a gente quer ver analisado, que é o DAX. Sendo o índice líder na Europa, acaba por ter aqui um papel de relevo em todo o comportamento de todas as restantes bolsas mundiais. O DAX esteve aqui na semana passada, eu tinha deixado aqui uma indicação de curto prazo de grande desconfiança, se recordam, porque no gráfico horário tinha havido aqui a ativação de um padrão de inversão com uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, e isso estava a levar-me a grandes preocupações. Apesar de ainda não termos aqui, não tínhamos ainda dados suficientes no gráfico horário, no gráfico diário, a indicar-nos que poderíamos estar em dificuldades, de facto, o gráfico horário evidenciou essas dificuldades e salientou-as ainda antes de elas surgirem no diário. A verdade é que, com a quebra em baixa deste importantíssimo suporte, tivemos um sinal de fraqueza inequívoco do índice, sobretudo se tivermos em consideração a grande subida de volume associada a este movimento de quebra. Estamos com o índice em forte sobrevenda e, quando isso acontece, normalmente existe um alívio antes de haver uma continuação do movimento descendente. Para começar, eu tinha deixado aqui já há algum tempo a indicação de neutralidade no médio prazo, seguida ou acompanhada de uma evolução ascendente. Vou ter de retirar aqui a minha positividade no DAX, porque de facto, com a quebra em baixa deste suporte importantíssimo, temos o índice a entrar em bear market. Mesmo que tenhamos uma reação em alta associada a este movimento, que surja mais cedo ou mais tarde, é muito provável que já não consigamos ir a máximos novamente. Apesar de tudo o que tem vindo a ser dito e feito pelo Banco Central Europeu, é muito provável que o bull market europeu esteja aqui condenado. É essa a minha opinião, mesmo que tenhamos uma reação em alta, seguida de, por exemplo, este movimento descendente que venha a ter uma nova reação em alta, que não está descartada. Não acredito, sinceramente, que tenhamos a quebra em alta dos 10 mil pontos novamente. Não me parece que isso vá acontecer e, por isso, na minha opinião, o bull market, independentemente de tudo o que venha a acontecer nos próximos meses, e fica desde já o alerta que é muito provável que tenhamos uma bull trap, independentemente de tudo o que aconteça, é pouco provável que tenhamos uma continuação do bull market no DAX e é muito provável que este movimento seja o final do bull market. Então, dizia eu, qual seria um eventual cenário em cima da mesa neste momento? Como temos um nível de sobrecompra, de sobrevenda extremo, repare-se, só aqui pelo estocástico, estamos com um estocástico entre os 0,8 e 1. Isso é completamente impossível de manter no longo prazo e vai ter daqui a haver um alívio. Daí eu não acreditar que vamos ter uma quebra rápida em baixa. Duvido muito desse cenário e acredito num cenário mais perigoso para os investidores, que é um cenário de eventual consolidação, para depois sim termos movimento descendente. Isto é uma possibilidade. A outra possibilidade é mesmo a bull trap ainda mais evidente, que é, podemos até inclusive ter a consolidação, ou podemos ter uma reação em alta para depois termos a reação descendente. Esta reação em alta a acontecer vai ser uma reação forte, rápida, mesmo característica de bear market, mas ainda assim, em minha opinião, dificilmente ultrapassará aqui este máximo relativo, que é neste momento a grande referência de negociação no DAX. Se isso acontecer, aqui teríamos uma excelente oportunidade de short. Volto a dizer, estou neste momento virado para o bear market. Vou inclusive a tirar aqui a seta de neutralidade. Apesar de não retirar de cima da mesa, volto a salientá-lo, uma reação em alta, penso que de facto já terminamos com o bull market e só mudarei de opinião na quebra em alta destes pontos. No que diz respeito ao curto prazo, aqui sim tinha deixado de facto a seta vermelha. Vamos olhar para o gráfico horário. Aqui no gráfico horário mantemos uma rápida descida associada a este movimento de quebra em alta do padrão de inversão, de quebra em baixa do padrão de inversão. Temos um padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e só a quebra em alta destes inverterá este cenário. Para já, no que diz respeito ao DAX, eu vou retirar a seta vermelha e deixar aqui uma seta de neutralidade, porque de facto não retiro de cima da mesa um movimento de consolidação / subida. Em termos de estratégia de negociação, não vou shortar para já o DAX, precisamente por tudo o que tenho estado a dizer. O nível de sobrevenda é brutal, é possível que tenhamos um movimento de reação, vou esperar por ele para aí sim shortar o DAX de forma inequívoca.
Ora, passando em frente, mais uma vez o PSI 20 foi pioneiro, estamos aqui no DAX, no CAC, mais uma vez o PSI 20 foi pioneiro e conseguiu antecipar este movimento do CAC. Repare-se, o CAC, já tínhamos falado sobre isso, eu tinha deixado inclusive já aqui de lado o potencial de subida do CAC no médio e longo prazo, depois de ele ter feito este Head and Shoulder Stop, apesar de ter vindo depois cá acima, quebrado esta consolidação. Repare-se, já agora é um cenário muito semelhante a este que eu espero para o DAX. Movimento descendente, consolidação, movimento descendente. Mesmo que depois tenhamos uma bull trap a posteriori, para depois sim continuarmos com o movimento descendente. Uma vez mais, aqui no CAC tivemos uma quebra deste ponto de referência. Anteriormente já tinha sido quebrado aqui. Tivemos mais uma vez a quebra deste ponto de referência. Estamos novamente em mínimos e por isso também no CAC eu vou retirar a neutralidade no médio e longo prazo e vou enterrar-lhe uma seta de bear market em cima, porque de facto penso que estamos dentro do bear market. Não me parece, no que diz respeito ao CAC, que tenha sido este o ponto decisivo. Se calhar até já devia ter declarado o bear market no CAC, mas também me deixei envolver por esta bull trap, à semelhança do que acontece a todos os intervenientes no mercado. Temos aqui agora, neste preciso momento, uma zona de suporte e esta zona de suporte poderá aguentar a cotação de certa forma. É possível que tenhamos uma reação em alta nos próximos tempos, por isso, também porque estamos com um nível de sobrevenda brutal. Repare-se, também aqui no CAC estamos nos 3 pontos de estocástico, um mínimo desde já há muito tempo. É possível que tenhamos uma reação em alta para breve, por isso, no curto e médio prazo, eu até vou deixar aqui uma seta de relativo otimismo. Não descarto aqui a possibilidade de termos uma reação em alta já na próxima semana. De qualquer forma, não aconselharia de todo a compra do CAC neste momento, porque apesar de estarmos a atingir uma zona de suporte e esperar-se uma reação, não me parece saudável nem inteligente estar a fazer agora uma compra no CAC, porque de facto estaríamos a ir contra a tendência dominante, que na minha opinião já é descendente. Uma vez mais também no CAC, o que espero é algo deste género. Podemos inclusive ter aqui uma reação em alta, um estado de graça e depois um aprofundar. Na minha opinião, qualquer aproximação aqui à zona dos 4.350 pontos, 4.450 pontos, deve ser aproveitada para shortar, sendo que a referência de negociação estará nos 4.500 pontos neste momento. No que diz respeito ao curto prazo, tivemos aqui, como salientei durante a semana passada, um Head and Shoulder Stop com o movimento do edge que foi quebrado em baixa, que deu lugar ao aprofundar da cotação, e neste momento estamos em mínimos à espera de um movimento ou de um padrão de inversão que nos leva a máximos novamente. Mudei aqui ideias, olhando para o gráfico horário, ainda não existe nada que nos diga que de facto estamos perante um abrandar das quedas, por isso vou retirar aqui no curto prazo a seta ascendente, vou deixar só a de neutralidade, manter-me o mais neutro possível, até que de facto no gráfico horário apareça um padrão de inversão. Esse padrão de inversão, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, repare-se, aqui tivemos um Head and Shoulders Bottom, mesmo contra a tendência dominante que já era descendente, tivemos depois aqui uma reação durante cerca de um mês, enquanto este Head and Shoulders Bottom, ou duplo fundo, ou seja o que for, não surgir aqui no CAC, para já vou manter neutro e de fora, só a acompanhar, à espera de uma reação em alta para depois aí sim shortar. Ora, acelerando aqui um pouco, no IBEX, no médio e longo prazo, vou manter para já a seta ascendente, apesar da neutralidade também estar cá, ainda não existem no IBEX sinais de inversão de tendência, só quando a quebra em baixa deste ponto acontecer é que podemos definitivamente declarar essa inversão de tendência. Para já então, também, desde já uma nota rápida, duvido sinceramente que o IBEX se aguente sozinho num bull market se toda a Europa inverter. No que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado aqui uma seta descendente na semana passada, porque no gráfico diário tínhamos aqui o Head and Shoulders Stop também ativado, estamos a aproximar-nos rapidamente da zona de suporte, por isso é possível que o IBEX estanque pelo menos as suas quedas. Para já vou também retirar aqui a seta de descendente no curto prazo, vou deixar aqui a seta de neutralidade, porque também não existem ainda sinais óbvios no gráfico diário que tenhamos esse abrandamento. Para ser sincero, no IBEX espero inclusive uma quebra em baixa desta zona de suporte antes de termos nova reação. Seria excelente se isso não acontecesse. A acontecer será muito problemático, porque teremos a ativação de um duplo topo e aí, sem dúvida, que no médio e longo prazo o IBEX fica totalmente comprometido.
No que diz respeito ao PSI 20, confirmaram-se os meus maiores receios. Médio e longo prazo já não vale a pena falarmos sobre isso, estamos totalmente em bear market. Curto prazo, tínhamos aqui uma aproximação muito rápida ao suporte, que seria eventualmente para quebrar. Acabou por acontecer também, se tivemos uma rápida descida, podia haver, eu dizia na semana passada, uma reação aqui a este suporte, acabou por não acontecer, porque tal como qualquer título em bear market, em princípio quebra-se primeiro o suporte para depois se reagir. Era por isso que eu estava descendente na semana passada. Agora, para o curto prazo, no gráfico horário, temos aqui um eventual fundo em V associado a esta vela de sexta-feira, que acabou por ser muito positiva a reação em alta. Se conseguirmos quebrar aqui esta pequena resistência nos 5.264 pontos, vamos conseguir ter uma reação em alta já para a próxima semana. Parece, podemos ter algo deste género. Oportunidade de short, continuação do movimento descendente. Uma vez mais, cuidado com as bull traps que vão surgir certamente. Se não tivermos força suficiente para quebrar esta zona em alta, vamos continuar com o movimento descendente, apesar de pelo menos se esperar aqui uma consolidação durante a próxima semana, à mercê desta sombra e também associada a esta zona de forte suporte, aqui associada à vela PP, vela Paulo Portas. Estamos neste momento a chegar a esse suporte e isso poderá ser uma ignição suficientemente forte para nos levar pelo menos até aos 6.000 pontos novamente. 6.000 pontos se calhar é muito ambicioso, mas pelo menos até aos 5.800 pontos. Aí mais uma vez, aí seria uma excelente oportunidade de short. Repare-se, a bom da verdade, o PSI 20 esteve a cair mais de 3% durante sexta-feira, acabou a cair apenas 1%, quando o DAX acabou o dia em mínimos. Isso é muito importante do ponto de vista técnico, acaba por ser um bom sinal de reação ao suporte. Ainda assim, não me parece que o suporte vá dar muito mais do que uma eventual reação, quanto muito até aos 6.000 pontos, que seria aí uma excelente zona de short. S&P 500 acabou por me, de certa forma, enganar durante a semana passada. Inclusive, fiz aqui uma correção, porque, apesar de ter declarado que o S&P estava em tendência descendente, um Head and Shoulders Bottom deu-me esperança que tivéssemos aqui uma reação potencial em alta. Acabamos por ter uma reação forte o suficiente para atingir a projeção, mas depois acabamos por ter um aprofundar da cotação e uma continuação do movimento descendente. No longo prazo, aproximamos-nos aqui, no gráfico diário, aproximamos-nos rapidamente de um suporte decisivo para o título. Aquilo que eu espero que aconteça é que tenhamos uma reação em alta, para depois termos nova reação em baixa. E aqui teremos toda a definição. A quebra em baixa deste suporte ditaria o fim do bull market no S&P 500. É demasiado cedo para falarmos sobre isso, é demasiado cedo também para retirarmos aqui a seta verde de médio e longo prazo no S&P 500, mantém-se inequivocamente ascendente até a quebra em baixa deste suporte. No curto prazo, tenho de tirar aqui a seta verde e deixá-la numa seta de neutralidade, pelo menos até que surjam sinais de inversão no gráfico horário. Para já ainda não existem, pelo menos de forma convincente. Vamos para já esperar, será decisiva a aproximação e eventual reação à zona dos 1.900. Por fim, no Nasdaq, tivemos aqui, eu tinha-lhe deixado aqui um cartão amarelo, uma seta de neutralidade, estava algo em dúvida relativamente àquilo que poderia acontecer no curto prazo. Tivemos aqui um falso sinal na quebra em alta deste máximo relativo. Acabamos por ter aqui uma expectativa durante a semana, mas de facto tivemos uma quebra em baixa, depois um movimento rápido descendente que acabou por ditar o final de toda esta expectativa. No Nasdaq temos uma situação muito semelhante ao S&P 500. Se não tivermos aqui uma reação em alta a este forte e importantíssimo suporte, dificilmente a cotação se aguentará. Na minha opinião, irá acontecer algo deste género. Já tivemos anteriormente a experiência de que o Nasdaq se aproximou desta zona de suporte importantíssima e depois acabou por quebrar aquilo que poderia ser um segundo ombro de um padrão de Head and Shoulders. Podemos ter mais uma vez um cenário deste género, mas, uma vez mais, será decisiva a reação a esta zona dos 3.842 pontos. A sua quebra em baixa ditará definitivamente o final do bull market no Nasdaq, apesar de ainda ser muitíssimo cedo para abordarmos essa possibilidade para já. A grande questão vai ser, será que os índices americanos se aguentam sozinhos, sem estímulos, sem a continuação do programa de estímulos e sem a ajuda dos índices europeus? Na minha opinião, não. Para já vamos deixar aqui a seta ascendente no médio e longo prazo, a seta de neutralidade, inclusive a neutralidade ascendente, porque espero uma reação ao suporte no curto prazo e porque de facto podemos tê-la, mas no longo prazo muita atenção à quebra em baixa desta zona de suporte.
Bem, por esta semana é então tudo. Muito obrigado pela vossa atenção e um resto de bom fim de semana.